República do Icó. Para que se tenha ideia até que ponto chegava a jactância do povo de Icó em tempos memoráveis, basta dizermos que em 1890, foi criada a República Federativa de Icó, sendo instituído o Estado Livre deste município, com todos os ministérios, inclusive o da Marinha, quando Icó só via água durante as cheias do Rio Salgado. Quem nos conta a história dessa mirabolante república é o historiador Gustavo Barroso. Vejamos como ele descreve. Nos tempos da colônia e da monarquia, o Icó, velha cidade situada em pleno coração do Ceará, na região outrora habitada pela tribo indígena que lhe deu o nome, foi um verdadeiro empório comercial e social do sertão. Orgulhosos por esse motivo, seus habitantes olhavam sempre com antipatia para as cidades vizinhas. Durante muitos anos, o Icó disputou a primazia em riquezas, fidalguia e importância ao próprio Aracati, cidade cita a Foz do Jaguaribe, que, pelo seu porto de Fortim, importava diretamente da Europa, segundo diziam os matutos de boca cheia. Com o correr do tempo, com as secas e outras crises, Icó decaiu. O Aracati também. E a vida comercial deslocou-se para Sobral ao norte, e Crato e Juazeiro ao sul. Apesar da decadência, não pôde o Icó, em 1890, suportar que Fortaleza, a capital invejada, lhe passasse a perna em matéria de republicanismo, ou republicanidade. Em tudo mais podia ser, mas nisso não. Em Fortaleza fora proclamada a República Cearense, e instituído o Estado Livre do Ceará, com seus competentes ministérios. Pois bem, o Icó não lhe ficaria atrás. Reuniram-se os vereadores da Casa da Câmara. Proclamaram a República Icoense, instituíram o Estado Livre, e organizaram os ministérios. Desta sorte, segundo foi voz-geral do Ceará, a velha e respeitável cidade sertaneja, teve Ministério da Justiça, da Fazenda, das Relações Exteriores, da Guerra, e o que é inacreditável, estando em pleno sertão, da Marinha. Diziam em Fortaleza, que o ministro da Marinha de Icó, foi o senhor José Pinto Coelho de Albuquerque, um pai de honrada família, que morreu no cargo de administrador dos Correios. Deste modo curioso nasceram os primeiros brotos da árvore da República, cuja sombra vamos vivendo enquanto Deus for servido. Icó faz parte ativa do Equador. Como vemos através da história, uma das maiores características do primeiro reinado do Brasil foi o autoritarismo de Dom Pedro I. Em seu governo, ele próprio tinha domínio e controle absolutos sobre todos os níveis da administração. Antes da independência, Dom Pedro convocou eleições para deputados brasileiros que deveriam redigir uma nova Constituição para o país. A Assembleia Constituinte da época era dominada pelo Partido Brasileiro, que nunca agradou ao imperador, e discutia um projeto da Constituição, que limitava os poderes daquela autoridade, e fortalecia os deputados do partido. Como só podia acontecer, Dom Pedro I desentendeu-se com os deputados, gerando daí uma grande crise, que culminou com a dissolução da Assembleia Constituinte, e a prisão de todos os deputados. E para substituir o projeto constitucional que o desagradava, Dom Pedro, com seu autoritarismo, entregou à nação a Constituição de 1824, que foi elaborada por pessoa de sua absoluta confiança. Essa Constituição dava todos os poderes ao imperador, e para ampliar cada vez mais a sua autoridade, foi criado o poder moderador. Além dos 3 já existentes, o exercício desse poder colocava o imperador acima dos outros 3: o executivo, legislativo e o judiciário. A maneira de governar do imperador não agradava aos brasileiros, especialmente os nordestinos, que depois da independência, não encontraram solução para os problemas econômicos gerados pela decadência da cana-de-açúcar, e com o fechamento da Assembleia Constituinte em 1824, rebentou em Pernambuco um movimento revolucionário que ficou conhecido na história pelo nome de Confederação do Equador. Desse movimento fez parte ativa o Icó. E quando aos 11 de julho de 1824, em agitada sessão, a Câmara recusou obediência à Constituição. E o importante é que foram as mulheres do Icó, que com entusiasmo e civismo, dirigiram ao povo do Ceará bela conclamação, pedindo adesão ao movimento. No mesmo dia foi instalado no Icó o governo provisório, fazendo parte do mesmo, o presidente,
Vigário Felipe Benício Maris. Secretário, o padre Manuel Felipe Gonçalves. Comandante de armas, Amorim. E vogais, João de Araújo Chaves, Henrique Luiz Pedro de Almeida e João André Teixeira Mendes. É por isso que dizem que o Icó foi capital do Ceará. Só que esse governo teve vida efêmera, e os que dele participaram sofreram tremenda perseguição, pois a revolução foi sufocada pelas forças imperiais.